Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sara, eu tenho 21 anos. Recentemente eu voltei de uma viagem missionária, né? Eu estava na África e hoje eu tô aqui para poder compartilhar com você como foi que Deus me chamou para viver missões, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm vontade de viver isso, mas não sabem como. Não sabem como discernir o tempo, não sabem como discernir a voz de Deus, assim como eu também tinha muitas dúvidas quando o Senhor estava me chamando para viver isso. Então hoje eu quero te contar a minha história, para que você possa se inspirar, para que o Senhor possa falar com você e para que você seja tocado por essa história. Quando eu era mais novinha, eu era muito tímida mesmo. Eu tinha vergonha de ter contato com as pessoas, então eu falava que eu poderia ser qualquer coisa, menos evangelista, porque eu não queria ter que entrar em contato com as pessoas ou falar com as pessoas. Mas eu lembro que, mesmo na minha adolescência, eu devia ter uns 12, 13 anos, eu recebi uma palavra de que sobre nações, de que eu iria pra fora. E aí foi um profeta que veio na minha igreja, que é amigo do meu pai, o profeta Matheus Aguilar. Ele me deu uma palavra de que ele me via indo pra fora, né, estudando fora, em outro país. Ele falou que eu ia aprender coisa aqui no Brasil pra levar pra outro país. Só que eu tinha muito certo no meu coração que o meu lugar era aqui. Então eu guardei aquela palavra pra mim. E aí, com o tempo foi passando, eu recebi algumas palavras também. Aí eu lembro, na minha adolescência, eu devia ter uns 13 anos. Eu conversava com o menino da igreja, eu gostava dele. Ele era mais velho e tal, e aí um dia ele falou pra mim que gostava de evangelismo. E eu fiquei tipo, nossa, eu também gosto de evangelismo. E aí eu lembro que eu marquei de ir no evangelismo porque eu achava que ele iria também. Então eu fui pro evangelismo, ele não foi. E daí eu falei, tipo, mano, eu tô aqui, então bora viver, né? Aí naquele dia eu vivi o meu primeiro evangelismo e eu achei assim, tipo, surreal. Eu tava realmente com muita vergonha, mas eu achei incrível aquela experiência. Eu pensei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Porque tinha sido muito incrível mesmo. Você entrar em contato com as pessoas e poder orar por elas. E foi muito legal, foi muito legal. E daí eu falei, é isso que eu quero fazer. E daí depois eu esqueci aquele menino e eu realmente me encontrei ali. E eu também tinha recebido algumas palavras de que eu evangelizaria os meus amigos e tal. E mesmo não fazendo sentido pra mim, eu guardei todas aquelas coisas. Então o tempo foi passando, eu fui crescendo. Claro que nesse processo eu passei por muitas coisas. Tem processo de realmente me encontrar com Deus, processo de me esfriar, enfim, muitas coisas. Talvez, quem sabe, eu não grave um outro vídeo contando sobre o meu testemunho. Mas passando todos esses processos, e aí eu lembro quando eu tava no ensino fundamental, que eu comecei a ter encontros com Deus no meu secreto, comecei a conhecer Jesus, né? Porque até então eu não conhecia Jesus de verdade. E eu lembro que na escola eu comecei a compartilhar de Jesus para os meus amigos, né? Alguns amigos meus aceitaram a Jesus, eu consegui trazer eles para minha igreja e a gente passava tempo orando juntos. Eu lembro de um amigo que eu tinha e ele era ateu. E aí a gente sempre conversava de algumas coisas sobre Jesus, ele tinha muita curiosidade. E até que um dia ele aceitou Jesus na vida dele, foi muito legal. E aí eu comecei a ter essas experiências, né? De poder compartilhar Jesus para as pessoas. Então isso era uma coisa que me deixava muito feliz. Era uma coisa que eu realmente gostava muito e eu tinha descoberto para que eu tinha nascido. Era para compartilhar Jesus, eu amava fazer isso. Claro, eu não vivi uma vida certinha, durante todo o tempo eu tive muitos erros, muitas falhas. E daí eu fui pro ensino médio, né? Em 2019 foi o meu último ano no ensino médio. E eu lembro que às vezes eu estudava de manhã, eu saía pro ponto e aí tinha várias pessoas. E às vezes eu recebia palavras para entregar para aquelas pessoas. Mas por conta da minha timidez, eu não entregava as palavras. Mas eu lembro de uma vez que eu tava lá no ponto e atrás do ponto do ponto de ônibus, né? Tinha uma... Como chama? Tinha uma padaria. E aí eu recebi uma palavra pra uma mulher e eu não entreguei no dia seguinte. E aquilo tava me consumindo, tipo, eu preciso entregar essa palavra pra essa mulher. Fui lá muito rápido e falei, olha, tenho que te entregar essa palavra. E entreguei e já saí de lá, porque eu tava muito tímida. E aí eu lembro que a mulher me deu um sorrisão, assim. Então eu comecei a orar pelas pessoas, assim, tipo, mesmo ali, sem falar com as pessoas, eu orava para que o Senhor pudesse me usar para falar com as pessoas, mesmo eu não tendo coragem. Então isso começou a acontecer muito na minha vida. Daí isso começou a queimar muito no meu coração. E eu lembro que em 2019 eu comecei a trabalhar com a minha tia, de ajudante de cozinha, então às vezes eu também ia fazer entrega com meu avô. E aí teve vezes da gente parar, eu tava conversando ali com a pessoa que eu tava fazendo entrega da marmita e orar pela vida dela, sei lá, ela tava com uma doença, eu orava pela vida dela.
dela. Então eu comecei a ter essas experiências de parar e orar por uma senhora na rua, orar por cura. E, assim, não era sempre que isso acontecia, mas eram experiências que aqueciam o meu coração. Mesmo eu sendo muito tímida, era algo que o Senhor estava trabalhando em mim, na minha personalidade. Porque eu sei que a minha timidez, ela me roubava de viver muitas coisas. E isso que eu tô te contando parece que, tipo assim, nossa, eu sempre vivia isso. Mas não é. Era uma vez a cada 3 meses, sei lá. Era uma coisa que eu tinha que, tipo, mano, agora vai, sabe? Tipo, quando você tá ali no auge, tipo, mano, eu preciso me esforçar pra fazer realmente. Então, eu conseguia viver isso, mas não era sempre que acontecia. Mas eu queria viver uma vida de constância, de estar sempre ali compartilhando o evangelho, de estar sempre ali compartilhando Jesus. Mas eu tinha muita vergonha, muita vergonha. E aí, quando eu tava no ensino médio, eu falava pra algumas pessoas que talvez um dia eu iria pra África. Eu não lembrava disso. Uma amiga minha que estudou comigo na época, que me lembrou, que me contou esse ano de que eu falava essas coisas. E aí ela me contou e eu tive algumas lembranças, poucas lembranças, de eu compartilhando isso com algumas pessoas. Mas não era algo que eu tinha, tipo, certo no meu coração. Era só mais um desejo. Eu lembro que eu acompanhava alguns missionários no Instagram e que eles já tinham ido pra África, já tinham ido pra outros lugares também, e eu achava, tipo, super legal. Eu tinha um pensamento que era, tipo assim, cara, muito legal o que eles estão vivendo. Eu não posso querer desejar viver o chamado de outra pessoa, ou desejar viver o que outra pessoa tá vivendo, tipo, eu admiro muito essa pessoa, esse é o chamado dela, então, por eu admirar muito ela, eu não posso querer viver o chamado que ela tem. Então eu achava que, tipo, eu tava querendo viver o desejo de outra pessoa, por também desejar viver aquilo. Então eu ficava, tipo, esse não é o meu chamado, é o chamado daquela pessoa, eu só admiro muito ela. E eu não sabia que o Senhor também tinha aquilo pra mim, era por isso que eu desejava tanto. Eu achava que eu tava querendo, tipo, sonhar o sonho de outra pessoa. É bem loucura pensar isso. Mas eu pensava isso. E eu lembro também que eu falava, cara, eu amo o Brasil. O que Deus tem pra mim é aqui no Brasil. Mesmo que eu já tinha recebido palavras, eu pensava, o meu chamado é aqui no Brasil, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então o meu chamado é aqui. Daí 2020 veio a pandemia, né? Que todo mundo ficou em casa e tal. Eu lembro que eu tava fazendo um curso de administração. E nesse curso eu meio que abri uma célula. A gente teve poucas reuniões, acho que foram umas 3 reuniões, por aí, umas 2 ou 3 reuniões, porque eu tinha acabado de vir e depois veio a pandemia. Então eu fiz algumas reuniões de oração ali com o pessoal, iam poucas pessoas também, e eu não consegui dar continuidade. Mas daí veio a pandemia e beleza. E nessa pandemia foi o tempo que eu mais me joguei em Deus, no sentido de consagração, jejum e oração. Mais do que eu já tinha me jogado em Deus durante todo o tempo da minha vida. Porque nesse processo da minha vida, eu caí, tipo, muitas vezes. Eu me afastei de Deus muitas vezes. Eu tava querendo, tipo, realmente me firmar, sabe, em Deus. Me firmar naquilo que Deus tinha pra mim. E realmente me firmar em conhecer a Deus. E a minha igreja, em conjunto, entrou num propósito de 40 dias de jejum. A gente tinha entrado nesse propósito, daí veio a pandemia, a gente continuou nesse jejum, na pandemia, os 40 dias de jejum. Então, quando veio a pandemia, eu tava nesse jejum, e aí foi o tempo que eu falei, cara, eu tô em casa, eu tô fazendo nada, eu tô no jejum, vou me jogar em Deus. Então, comecei a me jogar na palavra, me jogar em ler livros, me jogar em conhecer a Deus. E era isso que eu fazia no meu dia a dia. E foi muito bom pra mim, pro meu crescimento, pro meu conhecimento da palavra, realmente conhecer a Deus, sabe? E daí, nesse período, eu comecei a ler um livro fantástico, que é o livro Generais de Deus. E eu lembro que a gente fazia algumas lives de culto na casa do meu melhor amigo, que a família dele era do marketing e tal, e eles tinham todo o equipamento, então a gente usava o estúdio deles, que era um quarto, pra gente fazer os cultos. Então a gente tava sempre lá na casa deles, e daí eu tava lendo o meu livro do Generais de Deus, e eu tava lendo no momento que o livro contava de Smith Wigglesworth, e eu fiquei impactada com a vida daquele cara. E contava assim, eu tava lendo uma parte que contava que ele fazia jejuns, e ele ia, tipo, pros lugares pra orar pela vida de pessoas. Não importava o quão longe era, às vezes ele ia, tipo, a pé, sei lá, e ele ia simplesmente pra orar pela vida de pessoas. E eu ficava, tipo, cara, eu tô nesse período de me consagrar também. Eu quero alcançar pessoas também, assim como ele alcançava. Eu fiquei muito inspirada, impactada pelo testemunho dele, pela história da vida dele. Então aquilo me tocou de uma forma, e aí eu lembro que chegou um momento que começou a falar do pergaminho de Isaías 61. E, cara, aquilo, tipo assim, arrebatou meu coração, explodiu meu coração. Por quê? O pergaminho de Isaías 61 era o pergaminho que eu orava sobre a minha vida, que diz, pelo que me ungiu o Senhor para pregar as boas novas e tal. E eu declarava aquelas palavras sobre a minha vida, porque eu tinha certeza que um dia eu ia sair, tipo, pra pregar o evangelho, sabe? Pra realmente viver essas coisas. Então eu declarava aquilo sobre a minha vida.
E aí, naquele momento que eu tava lendo aquele pergaminho de Isaías e lendo a história de Smith Wigglesworth, eu lembro que eu tava na casa dele, sentada no sofá, e depois eu fui pra cozinha, tava chorando muito, e o Senhor falou pra mim: eu estou te entregando o pergaminho de Isaías. Eu estou te entregando e eu estou te enviando. E aí eu lembro que ele falou pra mim: Equibalo. Quando ele falou aquilo pra mim, eu tinha certeza, tipo, era como se tivesse descido um download dentro de mim, da revelação daquilo que o Senhor tava me falando. Tipo, eu tinha certeza naquele dia que o Senhor tava me chamando. E sabe, alguns dias antes, alguns meses antes, naquele ano de 2020, eu já tava orando sobre algumas coisas. Eu já tava intercedendo pela África também. Eu não sei se foi antes ou depois, mas eu tive alguns sonhos com a África. Eu tive 2 sonhos. Um sonho eu estava lá na África. Foi bem bizarro, porque eu tava na África com a Alessandro Vilas Boas, daí eu tomava uma multa de carro. E aí, outro, eu não lembro se foi um sonho, uma visão, se foi, sei lá, mas eu, tipo, via a palavra, era tudo preto, e eu via a palavra Zâmbia, que é um país lá da África. Então, eu tinha um coração inclinado pra África, sabe? Então, eu comecei a orar a respeito daquilo. E aí, daquele dia que o Senhor me chamou, eu chorei muito, muito, muito. Comecei a chorar lá na casa deles. E daí, eles levaram a gente embora pra casa. E indo no carro, eu chorava. Eu cheguei em casa e eu continuei a chorar, sentei no sofá. Tipo assim, meus pais sem entender nada do que tava acontecendo. E daí, eu contei pros meus pais o que tava acontecendo. E foi muito louco, assim, porque naquele dia a minha mãe compartilhou comigo que tava orando pela nossa família um dia. E sentiu como se, tipo, eu já não estivesse mais ali, sabe? E aí, naquele dia, eles oraram por mim, meus pais oraram por mim. E eles declararam equibalos sobre a minha vida. E foi muita loucura, sabe? A gente tava no meio de uma pandemia. E aí, Deus me dá uma palavra de que Ele tava me enviando. Eu não sabia quando que a gente ia voltar pras ruas. Eu não sabia de que forma que ia acontecer. Eu tava no ano que eu tava, tipo, meio que me jogando em Deus, sabe? Porque durante todo o tempo da minha vida, dessa jornada de conhecer a Deus, eu quero realmente reforçar isso para que as pessoas não pensem que eu tive uma caminhada perfeita, de que eu sempre acertei, de que... E não foi isso. Desde quando eu conheci Jesus, eu errei muito, sabe? Eu caí, como eu disse, eu me afastei de Jesus, depois eu voltava. E eu ficava firme, depois eu me afastava de novo. Eu quero poder gravar um outro vídeo contando sobre isso. Então, nem sempre eu acertei. Então, naquele ano de 2020, foi quando, tipo, eu realmente decidi, cara, eu realmente quero isso. Tive esses processos, a gente tava em casa, então eu pude realmente tirar um bom tempo pra conhecer a Deus. E aí, naquele dia, o Senhor me chamou. E aí, meus pais oraram por mim. E naquele ano, muitas coisas aconteceram nesse sentido de missões. E aí eu lembro que teve um dia, em 2020 mesmo, eu tava na igreja, a gente tava arrumando a igreja, eu acho. E eu tava lá tocando violão com meu melhor amigo, em cima do púlpito. Tipo, a gente tava só realmente de zoeira ali, de resenha. E aí eu lembro que a minha líder me viu de longe. E tinha uma coisa que ela sempre falava pra mim, que era, você vai embora, né, e tal. E aí, naquele dia, eu não lembro se foi no mesmo dia, mas ela me deu 2 palavras. Que uma era que ela viu os meus pés. E ela falava que via nos meus pés, tipo, eram pés que pisam em nações, sabe? O chão era tipo nações, assim. E aí, eu acabei de lembrar de uma outra palavra também que eu recebi, eu não sei se foi naquele ano. Mas me entregaram uma palavra, uma irmã da igreja, de que via os meus pés e eu pisava, tipo, em barro. E ela falava que era como se eu estivesse pisando num lugar, tipo, a África, assim. Mas eu acho que, não lembro se foi em 2020 ou 2021 que ela me entregou essa palavra. Lembrei agora, mas, enfim, foi isso. Daí... Naquele dia, a minha líder falou pra minha mãe, você sabe que a sua filha, que a Sara, vai embora e, tipo, não vai demorar muito, né? Vai ser em menos de 5 anos. E aí, naquele dia, elas choraram juntas e tal. E depois, a minha mãe compartilhou comigo essa palavra, a minha líder também compartilhou comigo. Então, ela tava guardando essas palavras. O Senhor realmente estava falando comigo. Só que a gente tava no meio de uma pandemia. Então, era, tipo, bizarro pra acontecer. Era só... realmente uma coisa que viria de Deus, sabe? Eu não sabia como ia acontecer, não sabia. Só sabia que eu tinha palavras do Senhor, um desejo no meu coração de viver tudo isso. E eu quero falar uma coisa pra você, talvez você não tenha recebido tantas palavras assim, porque realmente reconheço que eu recebi muitas palavras, mas talvez seja que você tenha um desejo no seu coração. Então, ore sobre isso. Ore sobre isso, porque o Senhor, Ele quer falar com você, sabe? O Senhor é claro nas suas palavras. Então, Ele deseja comunicar pra você aquilo, o propósito que Ele tem pra sua vida, os planos que Ele tem pra sua vida. Mas antes de tudo, você precisa conhecer a Deus, porque eu realmente me dispus a conhecer a Deus. E depois, Ele me mostrou os planos que Ele tinha pra minha vida. Não faria sentido o Senhor me revelar os planos que Ele tinha pra mim, sem antes eu o conhecer. Então, o primeiro passo é a gente realmente conhecer a Deus, conhecer quem Ele é, conhecer a palavra dEle, se jogar na palavra dEle, se jogar numa vida de consagração,
e de se entregar realmente pra Deus, sabe? Abrir mão dos nossos desejos, dos nossos sonhos, das nossas vontades, se dispor realmente a conhecer a Deus. Então foi isso que eu fiz. Então essas coisas começaram a acontecer em 2020, e aí eu lembro que em 2020 eu fui chamada para pregar na minha igreja, no culto de missões, e naquele dia eu preguei e o Senhor novamente reafirmou aquilo que Ele tinha para minha vida, né? Então eu passei aquele ano realmente orando sobre isso, orando sobre a África, me enchendo do Senhor, e passou aquele ano, eu fui deixando algumas coisas acontecer na minha vida e esse desejo no meu coração foi se esfriando, sendo bem vulnerável. Aquilo foi se esfriando dentro de mim. Mas no final de 2020, eu recebi uma outra palavra, eu tava junto com meu irmão e a gente recebeu uma palavra sobre nações, sobre muitas bandeiras. Então, a palavra que ele entregou pra gente foi que ele via muitas bandeiras sobre nós. A gente recebeu essa palavra do Fernando Leal. Quando a gente recebeu aquela palavra, o meu coração, não tava queimando tanto quanto antes, mas eu realmente guardei aquelas palavras. Eu vou cortar esse vídeo e fazer uma parte 1, parte 2 pra eu contar o restante, porque senão vai ficar muito longo. Mas uma mensagem que eu quero deixar aqui é que se disponha realmente a conhecer a Deus, sabe? Tenha pessoas que conhecem mais a Deus do que você, que realmente amam a palavra, que amam a presença de Deus. Ande com essas pessoas, dedique tempo na palavra, dedique tempo no seu secreto, sabe? Então conheça a Deus no seu secreto, passe tempo com o Senhor, passe tempo na palavra, jejue. Isso é muito importante para sua caminhada com Deus. Abra mão realmente dos seus sonhos, entregue para Deus. Faça do Senhor seu melhor amigo e com o tempo você vai saber os planos que Ele tem para você. O Senhor compartilha os segredos dele para os amigos íntimos dele, assim como nós. A gente compartilha os nossos segredos para os nossos amigos íntimos. Então realmente faça do Senhor o seu amigo íntimo. Tenha Ele como seu amigo íntimo. Então esse foi o primeiro vídeo dessa série, né, te contando como foi que Deus me chamou. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Oi, gente! Eu tô aqui na igreja e eu quero só acrescentar uma coisa nesse primeiro vídeo, que quando eu tava em 2020 e naquele processo de buscar realmente a Deus, eu passava tempo no meu quarto, eu sabia que era aquilo que eu queria viver, que eu queria entrar em contato com as pessoas, sabe? Que eu queria falar de Jesus para as pessoas, mas eu tinha algo me travava tanto que eu ficava assim, Espírito Santo, por favor, me ajuda. Sabe, ao mesmo tempo que eu queria ser usado por Deus, eu tinha medo de Deus me dar alguma palavra ou falar pra eu falar com alguém e, eu não conseguia ir. Então, eu queria, mas ao mesmo tempo eu não queria, sabe? Então, eu ficava nessa luta constante e durante meses eu passei por essa luta. E eu quero deixar, algo bem claro, porque até hoje eu ainda fico, nessa luta, cara, se Deus pediu pra eu falar alguma coisa pra alguém, meu Deus, que vergonha. Até hoje eu passo por isso. Então, não se sinta sozinho. Eu sei que tem pessoas que têm essa timidez, eu sei que existem pessoas que sentem também que existe algo travando, algo paralisando. Você não está sozinho, sabe? E da mesma forma como o Espírito Santo pôde trabalhar em mim quando eu me coloquei disponível, ele também pode trabalhar na sua vida, e eu sei que você vai viver todas essas coisas. Então eu realmente oro e declaro que você tenha ousadia, sabe? Seja forte e corajoso para fazer aquilo que o Senhor deseja que você faça, e realmente peça ajuda ao Espírito Santo, porque ele vai te ajudar. Então é isso, eu passei realmente por um processo em 2020 do clamar ao Senhor para me ajudar nessa questão. E outra coisa, cara, se joga, só vai, com vergonha mesmo. Quando eu contei pra vocês do curso de administração que eu tava fazendo em 2020, foi uma parada que me ajudou, porque eu tinha muitos trabalhos sempre pra fazer e precisava ir na frente, falar com as pessoas, e isso era algo que eu não gostava de fazer. Então esse curso me ajudou a ter contato com as pessoas, sabe? De estar lá na frente falando, isso me ajudou muito a destravar realmente, a minha timidez, a minha desenvoltura, tudo. Então se joga, faça coisas que realmente pra quebrar a sua timidez, sabe? Não fique no mesmo lugar, não fique num lugar confortável, você realmente vai precisar se jogar, mas você não tá sozinho. Peça ajuda ao Espírito Santo, converse com outras pessoas, se necessário, me chama pra gente conversar, sei lá. Mas faça isso. Se você tiver amigos que podem ir com você, chame amigos pra ir com você, sabe? É sempre melhor ter alguém junto com você pra você conseguir fazer. Então se joga mesmo.